Seja bem-vindo a mais um videocast da Unic Imóveis. Eu sou o Heron, corretor de imóveis e proprietário da Unic. Estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para vocês, comentando um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso mercado. Beleza? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui com a gente. Eu sou o Leonardo, gerente comercial da Unic Imóveis. E hoje a gente está com uma convidada bastante especial aqui, a Camila Roche, representando a consultora City. Passo a palavra para a Camila. Camila, fala um pouquinho mais de você, se apresenta aí. Olá, meu nome é Camila, tenho 37 anos. Eu atuo no mercado imobiliário há 15 anos, não seguidos. Na verdade, a minha carreira no mercado imobiliário foi meu primeiro emprego, onde eu atuei numa imobiliária por 10 anos. E saí, fiquei 3 anos em outra empresa, mercado de adquirência de cartões, nada a ver com o mercado. Mas o amor falou mais alto, voltei. E na semana que vem eu completo 5 anos na City. Camila, e qual que é a tua função hoje dentro da construtora? Como é que tu atua ali dentro? Eu atuo como coordenadora hoje na região aqui de Blumenau, né? Então a gente tem os parceiros, tem as imobiliárias, vocês são uma delas. E a minha função é realmente atuar aqui em toda a área comercial da City em Blumenau. Show. Fala um pouquinho pra gente de como que a construtora atua aqui dentro hoje, o que a gente tem de obra, né? Como é que tá o nosso fluxo de vendas? Certo, a gente tem uma obra que foi lançada em 2020, que é o City Salto. Temos as últimas unidades, 13 unidades disponíveis ainda, hoje para vendas, então foi um sucesso de vendas. Lançamos o Fortaleza, City Fortaleza, em agosto do ano passado. Também em 2 meses a gente fez volume de 70 vendas. Vocês acompanharam, né? Em dezembro lançamos o City Norden, na 2 de setembro, mais um sucesso de vendas. E agora faz uma semana lançamos a segunda fase do Fortaleza, que foi a réplica da primeira fase. Em 1 hora, praticamente, as unidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida já tinham sido praticamente todas vendidas. Então produto não falta, né? Não. Então hoje nós temos essas 3 obras, né? Mais daqui uns 3 meses a gente deve estar lançando a segunda fase do City Norden também. E talvez ainda final desse ano ou para início do ano que vem lançamos novos produtos. E fala um pouquinho mais sobre quanto tempo que a construtora está no mercado, de onde que ela vem, que ela não é uma construtora brasileira, né? Certo, todo mundo pensa que a City é uma construtora nova aqui em Blumenau, mas não é, né? A City ela veio para o Brasil, ela é portuguesa, com mais de 40 anos no mercado em Portugal. E no Brasil ela atua desde 2011, iniciando em São Paulo, né? A City iniciou em São Paulo os primeiros projetos em parceria, mas a partir de 2013 ela se fixou em Santa Catarina e na Grande Florianópolis e em Blumenau, atuando como parceira de outras construtoras. E agora, desde 2020, em Blumenau, firmando solidez somente como City, a partir do City Salto. Mas é uma construtora que já tem mais de 120 entregas no total, considerando Europa e Brasil. Show. Ô Camila, dentro do que a gente tem disponível no mercado hoje, né, na construção civil, principalmente nos apartamentos, nos empreendimentos associativos, assim, o que a City tem? Qual que é o maior ou os maiores diferenciais que a City apresenta, oferece para o cliente para se destacar e ter um sucesso tão grande em número de vendas, como, por exemplo, o City Salto, né, que vendeu tão rapidamente, só restam poucas unidades. O que vocês entregam de diferencial para atrair? Bom, a gente entrega vários diferenciais, né? A gente entrega localização, que é um dos nossos maiores diferenciais, que a gente até chama que é a cidade dos 15 minutos. A gente tem buscado sempre localizações onde o cliente tem uma boa mobilidade, às vezes até para fazer as coisas caminhando, então o que agrega também mais mobilidade, mais conforto para o cliente. Fora a localização, nossas plantas são diferenciadas já desde o lançamento do Salto. A gente trouxe inovação de plantas com demi-suite, né, que não é comum, principalmente na época no programa Casa Verde e Amarela, na ocasião. Espaços compartilhados, onde a gente, além de toda a área de lazer completa, com espaços com hortas, pista de caminhada, pomar, academia, piscina, a gente ainda tem espaços compartilhados, uma sala de ferramentas, por exemplo, para que o condomínio compartilhe essa necessidade. Às vezes é um pouco ruim ter algumas ferramentas dentro do apartamento, então a gente tem coworking. Para os projetos futuros a gente ainda está pensando em outras inovações, sempre em algum produto nosso a gente traz algo de diferente. Então, fora planta, metragem, né? Nós trabalhamos com uma boa metragem hoje,
Nosso valor de metro quadrado é muito competitivo. Então, são os principais diferenciais. São diferenciais que entregam para o cliente, além da experiência de viver num apartamento confortável, com Com certeza. uma boa dimensão em metragem, ainda tem toda a estrutura de condomínio, esses espaços em comum. Toda a infraestrutura completa no melhor metro quadrado hoje, com certeza. E falando um pouquinho mais sobre o exemplo, né? O City Salto. Eu moro do lado do seu vizinho. Olha só. E um dos pontos bem positivos que tem ali dentro, que eu acho que nenhum outro condomínio tenha, ou pelo menos eu ainda não tenha visto, um ponto de lavagem de carro. É verdade. Uma inovação bem diferente. É uma briga para quem mora em apartamento, porque tem que pagar para lavar o carro, né? Quem gosta de lavar e tal. Tem gente que é apaixonada por lavar. Sábado à tarde, eu acho que deve dar fila naquele ponto. É uma briga ali dentro. Isso. Mas é um ponto muito positivo, é uma coisa que a construtora trouxe de novo, né? Que não é uma coisa comum dentro de um condomínio. Além de, claro, a gente fala de muita mais coisa, né? Pista de caminhada, é um exemplo. De lavação de carro foi um dos diferenciais até bem mencionados, fora a planta com demi-suite. Trouxemos também ponto de carregamento para carro elétrico. Claro, hoje ainda não é uma realidade, mas a gente já está vendo muito à frente, né? Realmente entregar. Fora tudo isso, a gente pensa muito, nosso principal ponto forte é a sustentabilidade, né? Então, a gente já tem placas de energia solar, para captação de energia solar nos empreendimentos. Muitos clientes perguntam, quanto vai custar o condomínio? Então, com toda essa infra, a gente tem feito tudo para lá na frente, já pensando no bem-estar do cliente. Então, colocando placas de energia solar, captação de água de chuva, para justamente pensando, além de sustentabilidade, essa comodidade para o cliente num custo de condomínio menor. E é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Qual que vai ser o custo de um condomínio? Né? E ali dentro, não só ali, né? Os outros dois empreendimentos também, tanto o Norden quanto o Fortaleza, são realmente completos, né? A gente chama de home club porque ele realmente é. Então, tudo que precisa fora, né? Por exemplo, para uma piscina em um clube, uma academia fechada que teria que pagar fora, então tudo tem ali dentro. Só uma academia hoje. Esse cliente já tem toda essa comunidade de sair dali realmente para trabalhar, né? Volta para casa e tem tudo ali dentro. São atributos que, né, como um todo, assim, somam uma estrutura que para teres hoje numa casa, por exemplo, né, custa muito caro para tu desenvolver. Planejar e montar uma estrutura como essa. Isso muitas vezes os clientes questionam o valor de condomínio. A gente sempre procura deixar muito bem claro, assim, deixa estar pronto, deixa estar tudo alinhadinho, né? Precisa ser instituído o condomínio também para que para gerar os custos também, né? Tem isso tudo. Mas é uma das perguntas mais recorrentes, né? É bem frequente. E uma outra perguntinha para ti, Camila. Como é que a construtora hoje ela atua com a parte de financiamento com o cliente? Certo. Que a gente tem padrão, né? 80% é financiamento, 20% é a entrada, né? A gente não foge disso. Como é que vocês estão trabalhando com esse parcelamento para facilitar a compra também, né? Certo. A gente trabalha com alguns públicos hoje, né? Existe a questão do primeiro imóvel, que é muito forte, né? Hoje a gente está sendo considerado o melhor primeiro imóvel, né, do estado de Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis e Blumenau. A questão do financiamento, a Caixa ela tem essa cota de financiamento de 80%, em alguns casos até 90%. Para empreendimento tem essa vantagem, onde o cliente consegue, dependendo do perfil, claro, até 90% de financiamento. E o que não é viável fazer através de financiamento bancário, com utilização do FGTS, que o cliente também, se não tem imóvel no nome, pode estar utilizando o FGTS para entrada, nós parcelamos o saldo com a construtora no prazo de obra, né? Então, a gente tem o parcelamento da entrada em até 42 vezes do saldo. E o financiamento o cliente começa a pagar quando ele está com as chaves na mão. Facilita, então, né? Principalmente para aquele cliente que paga aluguel, né? Exatamente. Os maiores medos é esse, né? Mas eu tenho o meu aluguel, eu tenho mais o meu financiamento. Durante o prazo de obra, ele paga a entrada e quando ele recebe as chaves, ele começa a pagar, de fato, o financiamento. Fora isso, existe na obra associativa todo o custo de escrituração, né? ITBI, registro do imóvel, toda essa parte documental, que já é feito agora, justamente por ser uma obra associativa, o que já garante a entrega, o prazo de entrega, né? Também parcelamos essa escrituração para o cliente. Então, se o cliente hoje ele não está apto a fazer esses pagamentos, a City paga e também parcela durante a obra o custo dessa escrituração. Então, facilita. Para facilitar, né? Bastante. E uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, Camila, era sobre, a gente estava comentando, até esse é um dos custos que bate muito na questão de
parcelar, né, a parte de documentação. É uma briga que a gente tem bastante com os clientes, porque é um custo que geralmente ninguém está preparado para pagar, né? Então essa parte de parcelar, de facilitar, isso ajuda bastante, porque a gente trabalha com móveis usados, móveis novos também, sobrados, por exemplo, e que Precisa ter todo o valor. tem que ter à vista, né? Sim. Não tem como fugir disso. Então, quando a gente tem alguma construtora que tem essa facilidade para parcelar, que paga na frente e depois esse cliente, né, paga por mês ali. É um ponto positivo muito forte, né? Principalmente na compra do primeiro imóvel, né? Exato. Onde as pessoas estão menos preparadas financeiramente, digamos assim, para os custos iniciais, os custos mais altos, né? E uma construtora como a Ciri oferecer essa possibilidade de parcelamento, pagar esses custos para o cliente antes de parcelar, isso é um diferencial muito forte, realmente. E falando um pouquinho mais sobre você agora, a tua função, esquecer um pouquinho a parte de construtora, como é que é ali dentro esse dia a dia? Porque, claro, tem toda essa função de gerenciar os empreendimentos e tal, mas vocês têm os corretores internos também, né? Isso. Hoje eu tô com uma equipe de 3 gestores, né? Então, 2 que abrangem o canal parceiros imobiliários e um gestor interno que tem a equipe dos corretores internos, né? Nós temos uma equipe hoje de 8 corretores, mais a parceria com as imobiliárias. É um desafio diário, mas é o que a gente gosta, né? A gente tá aí para isso, todos os dias desafiando e aprendendo. Mas a minha função realmente hoje, eu não lido direto com os corretores, né? E nem, claro, estou sempre à frente, estou sempre junto, mas hoje eu não lidero a equipe de corretores e sim dos gestores. Mas é bom a gente ter uma boa equipe, uma equipe sólida, que todo mundo se ajuda, né? Não tem essa... somos concorrentes, a gente tá sempre junto, sempre... Tá ali sempre para somar, né? Sim. Não tá ali para se ajudar, né? Exato. E parte de construtora, vocês não trabalham, a gente já comentou, né? Não trabalham somente com Blumenau, né? Mas o foco em si ainda mantém a compra do primeiro imóvel, né? Que é um dos pontos positivos, que a construtora até já tem, né? Alguns troféus, né? Hoje a gente está sendo a nossa marca consolidada realmente na busca do primeiro imóvel, né? No melhor primeiro imóvel. Mas a gente, claro, tem bastante investidores também no lançamento, devido à alta rentabilidade, valorização dos novos imóveis. A gente tem um público muito grande de investidores também. Claro, o público é o primeiro imóvel, mas também temos bastante investidores que adquirem Ciri para futuramente revender ou alugar. Essa até é uma parte boa, porque quando a gente fala de investidor, a gente frisa muito a compra do imóvel à vista, né? Mas tem um parcelamento direto com a construtora também, para quem quer pagar dentro de um prazo menor e não quer financiar com o banco, né? Sim. A gente não tem um foco numa tabela tão estendida, em 60, 72 vezes, né? O nosso parcelamento direto é durante o fluxo de obra, normalmente vai o fluxo de obra, mas para o cliente investidor é um ótimo retorno, porque mais ou menos ele vai ter 35% de valorização em 3 anos desse investimento. O imóvel não perde dinheiro, né? Sempre subindo, né? E dos 3 empreendimentos que a Ciri tem em andamento hoje, o que tem maior viabilidade para investimento, possivelmente é o mais recente, né? Sempre, para quem é investidor, ele sempre olha o que está lançando primeiro, até porque a tabela não teve nenhuma correção ainda, é um valor de lançamento mesmo. Mas mesmo um produto que não está no mês do lançamento, a gente continua, tem um investidor que não é nem da cidade, nunca veio para cá, inclusive, é um caso bem legal. Ele já comprou 3 imóveis com a Ciri, um no Salto, um no Fortaleza e um no Norden. Sempre assim, à distância, então isso agrega muito pra gente pela confiança que ele tem e também para a filha, ele vai passando adiante transmitindo a credibilidade que ele encontrou no negócio que ele fez com a Ciri. É um ponto bem positivo, né? Em relação às cidades que tu tinha perguntado, né? A gente atua hoje em Blumenau e na Grande Florianópolis. Grande Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça. Por enquanto, porque os próximos passos é realmente expandir para outras cidades aqui do estado, que já está sendo visto. A gente tem muita cidade que está com um desenvolvimento muito grande em Santa Catarina, né? Principalmente para imóvel, né? A gente vê outras construtoras migrando também, né? Para outras cidades, não sei se vocês pensam talvez até, né, litoral. Ainda não é uma das opções. Joinville, Itajaí, talvez são alguns pontos que a gente está de olho. Nas cidades vizinhas aqui do Vale. Também. Uhum. Show.
E deixa eu te fazer uma pergunta sobre a construtora. Qual que são os planos dela dentro do nosso ramo aqui? De entrega de imóvel, de finalização, de entregar qual tipo de qualidade para o cliente final, né? Morador, que é financiamento banco. Certo. Um dos pilares que a Siri tem hoje, um dos maiores diferenciais que a gente tem trabalhado, a gente agrega elementos vistos no alto padrão e replica nos nossos produtos, né? Isso é um dos pontos que a gente tem como diferencial também, pegar o modelo arquitetônico, pegar ideias, essa questão de compartilhamento, de sustentabilidade, de plantas diferenciadas. Então, sempre a gente vai continuar fazendo isso, nunca vai ser mais do mesmo. Pelo contrário, sempre melhorando e pegando inovações para replicar nos nossos produtos. Por exemplo, um próximo vai ter um rooftop, né? No empreendimento que a gente vai lançar, provavelmente o próximo já vai ter um rooftop, espaços de lavanderia compartilhada, opções de apartamentos de um dormitório, que hoje também está sendo a tendência. Então, a gente sempre vai ter plantas diferentes para públicos diferentes e principalmente em localizações estratégicas, né? Mais ou menos visando em torno de 2 até 3 lançamentos por ano para atingir todas as demandas que a cidade precisa. Show. É interessante, né, perceber como a Siri consegue oferecer um preço justo dentro da média de mercado, entregando um padrão acima do que a média de mercado normalmente oferece, por essa faixa de valor, né? Sim. Isso tem alguma relação com a sustentabilidade, talvez, que é inserido nos projetos? É muito bem pensado. É um estudo que vai muito bem pensado, né? Então, a gente tem uma pessoa dentro da Siri hoje só focada nisso, só focada em novos projetos, onde ele busca todas essas informações, tendências das grandes cidades, grandes capitais, e traz o conceito para a Siri. É claro que são feitos vários comitês de produtos, né? Inclusive eu participo depois estamos fechando mais um agora em um bairro muito bom, Escola Agrícola. Então já temos um lançamento próximo no bairro Vorstadt. Então sempre nesses pontos estratégicos com essas plantas diferenciadas. O Fortaleza hoje, mais um diferencial da Siri. O Siri Fortaleza é o primeiro empreendimento em Blumenau que conquistou o selo azul da Caixa, né? Não existe nenhum outro empreendimento aqui em Blumenau. O que é o selo azul da Caixa? Podemos dizer que ele é um ISO, digamos assim, da Caixa Econômica de Qualidade, né? Isso envolve sustentabilidade, qualidade, envolve uma série de requisitos que nós temos que cumprir para conseguir. Estamos agora fazendo isso para conseguir no Norden também, no Siri Norden. E fora isso também o cliente que compra esse empreendimento, ele tem uma taxa, tem alguns benefícios junto à Caixa Econômica na hora de fazer o financiamento, né? Diferenciação de taxa de juros. Então, é uma série de diferenciais que o selo azul traz para o empreendimento. Isso é bom porque ele não tem a vantagem apenas de morar no imóvel de uma excelente qualidade, mas sim no financiamento diferente também. Né? Ô Camila, e na tua ocupação de coordenadora comercial dentro da Siri, né? Quais são as ferramentas que você costuma usar para se manter atualizada, assim? Tanto com as tendências de mercado, quanto coordenação de equipe, manter a equipe sempre unida, sempre motivada para a venda, né? O que você costuma usar de técnicas? Várias, né? A gente hoje, desde Instagram até vários vídeos, cursos, eu fiz o Dale Carnegie já também, que é bem focado em liderança, faz uns 2 anos atrás. Eu queria ter ido para um evento em Gramado, mas devido ao lançamento não consegui. Conecta Imob, alguns eventos bem direcionados para o mercado imobiliário, fora o mercado imobiliário para a liderança também. A gente tem que estar sempre em atualização, né? Sempre, porque hoje a liderança ela é um desafio, né? Eu considero que a liderança... Uma vez eu ouvi uma frase, e a liderança solitária, né? Porque a gente às vezes está convivendo no trabalho, no dia a dia, a gente faz amigos, mas também a gente tem que ter esse desafio de separar, né? Então, hoje eu também lidero pessoas até mais velhas do que eu. Então, sempre a gente tem que estar sempre muito firme e realmente atualizada de como se posicionar. Sim, até porque essa posição lida com desafios de pessoas, né? Com pessoas, né? E pessoas, seres humanos, umas são diferentes das outras e a gente precisa entender melhor, né? Como tratar e como conduzir cada pessoa, cada profissional de acordo com a sua habilidade, de acordo com o seu temperamento. Exato. E isso, no final das contas, acaba ajudando o próprio cliente final, né?
Porque, querendo ou não, tu tem que tratar ele de um formato um pouquinho diferente. A gente lida com pessoas, né? Eu digo que nós lidamos com pessoas todos os dias. Uma vez eu ouvi uma frase que quem vai comprar um imóvel, ele está sempre movido por algo. Ou é por uma dor, ou é por um sonho, ou é por uma felicidade. Então, vai casar, vai ser da casa dos pais, é a necessidade dele, se separou é a necessidade. Então, sempre tem algo por trás da compra de um imóvel. Mas não é só a compra, a gente está ali lidando com os sentimentos e com o sonho, enfim, com a expectativa daquela pessoa. E assim como o corretor tem que ter essa empatia com esse cliente, tem que entender, fazer as perguntas, realmente se colocar no lugar dele, assim é o nosso dia a dia também, né? Então a gente lida internamente da mesma forma como a gente tem que lidar com o cliente externo. Por isso que eu sempre digo pro corretor, né? Se puder comprar imóvel, compra, porque tu vai sentir o que o teu cliente sente na pele. Exatamente, sentir. Aquele friozinho da barriga de, vou assinar daqui 2-3 meses com o banco. Então, saber que tem que estar tudo certinho, né? Depois vem documentação, depois vem um monte de coisa. Então, se puder, cara, compra, porque... Essa experiência dinâmica, né, que a Camila relatou agora, que ela vive com as pessoas do próprio trabalho, né? A gente vive isso com o cliente mesmo no dia a dia. Sim. Os clientes, as pessoas que querem comprar também, possuem as mais diversas características e personalidades e, às vezes, o jeitinho de tratar. Medos, né? No passado era vender o imóvel, né? Vender o espaço, que é sala, que é cozinha, que é sacada. Hoje em dia, isso... Quem trabalha assim ainda não vai vender, né? Porque, às vezes, tu tá lá, mas aqui tem um playground, mas a pessoa nunca quer ter um filho. Então, um dos nossos diferenciais também, a gente tem o Pet Place. No Pet Place a gente tem o Pet Care também, Sim. Que é o espaço para, às vezes, não precisar levar o bichinho para dar banho no apartamento. Olha, tem Pet Care no Pet Place, mas a pessoa não gosta de bicho. Então, tu tem que entender muito bem o teu cliente, fazer as perguntas para saber como conseguir fazer a venda desse imóvel da melhor forma, né? Porque hoje, até aconteceu esses dias, uma cliente, a pessoa apresentou o produto para ela e ela só queria ser ouvida. Né? Ela relatou assim, ela só queria ser ouvida no que realmente ela queria. Então, a gente tem que realmente estar muito bem treinado, estar muito bem atualizado nessa mudança do mercado imobiliário. Porque muda muito rápido, né? Se dorme e acorda já é um negócio diferente. Pós-pandemia, então, muito mais, né? A gente acompanhou na pandemia, eu estava no Amazonas Park ainda. Foi uma mudança, assim, naquele medo, todo mundo se desesperou, e agora? E aí que a gente mudou muito também dos nossos projetos, essa questão da conveniência de tudo ter dentro do prédio, de um coworking, que hoje muitas pessoas ainda trabalham dentro de casa, né? Muitas pessoas, principalmente da área de TI, que é muito forte aqui na nossa região, ainda estão trabalhando dentro de casa. Então, para não passar 24 horas por dia no apartamento, desce para o coworking, tem um pubzinho, uma sala de jogos no empreendimento. Então, tudo isso muito pensado nessa mudança que ocorreu recentemente. Pois é, e nesse mesmo assunto, como é que a pandemia ali de 2019, 2020 afetou a construtora, parte de venda, mudou muito? Não, pelo contrário. Foi um ano que a Siri teve um arranque muito grande. No primeiro mês, assim, né? Começou em março daquele ano de 2020. Lógico, no primeiro mês todo mundo estava assustado. Mas surpreendeu porque muitos investidores aplicaram o valor em imóvel, né? Estavam com esse valor retido em outras fontes e compraram imóveis. E logo no segundo mês, eu me lembro no Amazonas Park que a gente já estava de meta batida, assim. Então surpreendeu a todos porque não parou. Inclusive nossas obras, né? O Amazonas Park foi entregue também, mesmo com a parada de todas as atividades, a construção civil, tudo parou. Ainda assim, nós paramos por 3 semanas, se eu não me engano, na época, e entregamos o Amazonas Park exatamente na data prevista, que era fevereiro de 2021, no ano seguinte. Que bom, né? Porque a gente pegou, pra quem, né, não é do ramo, mas muita gente sentiu bastante, né? Sim. Teve muito ramo que realmente travou, né? Exportação, importação, alimentação também. Então foi algo que... Mas enfim, bom que para a construção civil se manteve, né? A gente percebeu isso também com vendas de sobrados, por exemplo, né? Casas. Então a gente também sentiu que foi
a gente não pode reclamar, apesar de ter sido um cenário ruim, mas Claro. pro ramo foi... Que continuou, né? A moradia não deixa Não de ficou travado. deixa de ser mais do que essencial, né? E mais uma vez provou que a compra do imóvel ela uma segurança, né? E você comentou, muita gente tinha dinheiro aplicado, ou em ações, alguma outra coisa, reteu esse dinheiro e investiu no imóvel. E muito do que se ouviu falar também na ocasião que eu presenciei, as pessoas ficaram muito em casa, né? Ficaram muito naquele momento. Então, ali que começou, preciso sair daqui, preciso de um outro imóvel. Começaram a ver os problemas, as necessidades. Então, tudo isso a gente teve que estar por dentro e se atualizar para entender quais foram essas necessidades para poder colocar nos nossos produtos, né, futuros. Aflorou muito mais, né? O senso de necessidade das pessoas de se deparar com a situação e tentar imaginar que de repente precisa melhorar, precisa adequar aquilo. Exato. Precisa de uma mudança, né? Camila, e para a compra do primeiro imóvel, né? O cliente que está interessado em comprar um apartamento da City, primeiro passo, por onde ele começa? Dá uma dica para o cliente que quer começar do zero. Certo. Nós temos hoje, nossa central de vendas fica na rua 7 de setembro, número 484, no centro aqui de Blumenau. Juntamente com o nosso escritório, nós temos o apartamento decorado, né? Uma das plantas, nós temos vários tipos de planta, como a gente já havia mencionado, para atender apartamentos de 2 quartos, que algumas unidades estão dentro do financiamento do Minha Casa Minha Vida, mas temos unidades também de suíte, com vagas de garagem coberta. Então, nós temos uma dessas plantas hoje, nosso apartamento decorado ali na nossa central de vendas. Normalmente, o profissional, o corretor, né, que está em atendimento com o cliente, ele leva o cliente lá para conhecer a planta, as condições. E o processo de vendas, se for via Caixa Econômica, existe um checklist da documentação, onde o cliente manda as cópias, né, RG, CPF, documentos pessoais, comprovação de renda, de residência. A gente gera uma reserva do imóvel via sistema e manda para o correspondente bancário. Nós temos correspondentes bancários exclusivos da Caixa Econômica, onde eles fazem essa análise do crédito, fazem a aprovação do crédito do cliente. Mediante a aprovação, nós geramos o contrato de compra e venda, né? Depende do público, depende do cliente, ele pode financiar de 80% até 90%, como a gente tinha mencionado antes. Isso a gente faz mediante uma simulação no site da Caixa. Então, utilização do FGTS, se o cliente não tem nenhum imóvel no nome, é a compra do primeiro imóvel. O que o cliente tem de saldo de FGTS, ele pode estar utilizando, então seja, desde que ele tenha 3 anos de trabalho sobre o regime de FGTS, ele pode estar utilizando, seja 5, seja 10, seja 40 mil de entrada, ele pode estar utilizando. Ontem mesmo a gente fez um contrato onde o cliente ficou sem saldo com a construtora, porque ele teve o financiamento mais o FGTS, então já foi o suficiente. Ele vai começar a pagar o financiamento dele daqui a 3 anos, né? Então fica bem facilitado mesmo o processo de compra. Que legal. E essa parte da entrada, né? A entrada direto com a construtora, parcelado com a construtora. Existe um ticket mínimo hoje para o cliente que tem interesse em comprar um City, seja na Itapava Norte, na Fortaleza, ou até mesmo Salto. Eu não tenho todo o valor de entrada, que hoje normalmente, de acordo com o padrão, representa 20% do imóvel, né? Mas o cliente não tem esses 20%. Valor mínimo hoje para comprar um City, com toda essa estrutura aí que você já falou, que os empreendimentos da City entregam. Então, hoje a partir de R$5 mil de ato, né? Fora o saldo que o cliente vai parcelar com a construtora, a partir de R$5 mil o cliente já consegue estar comprando o seu City. Que legal. Mora bem, né? Na Itapava Norte, Fortaleza. 5 mil Muito localizado, com condomínio. Uma infraestrutura gigante, né? Os condomínios da City são entregues, muito legal. Camila, a construtora nos empreendimentos, a maioria deles também, a gente fala muito de permuta, mas alguns têm salas comerciais à venda, né? Então, para quem procura também uma sala comercial, quem quer abrir um negócio novo e que não quer pagar o aluguel de uma sala, né? Sim. A gente sabe que pesa hoje e tem esse potencial. Essas salas são somente à vista? Tem a chance de financiar? Como é que a construtora trabalha com a sala comercial do empreendimento? Certo. Hoje, todos os empreendimentos da City, desde o Amazonas Park, possuem salas comerciais embaixo, né? Então, nem sempre a City vende essas salas, às vezes elas ficam permutadas, né, pro dono do terreno. Mas temos hoje sala para vender
na Rua 2 de Setembro, no City Norden, e temos 4 lojas para vender no City Fortaleza. A localização ali na Rua Francisco Valde, que praticamente do lado da igreja, praticamente em frente ao terminal, tem uma localização muito boa. Na Rua 2 de Setembro, ao lado do Mundo das Fraldas ali, então 2 localizações em vias principais, temos essa sala sim para vender. Não precisa ser venda à vista, né? A gente tem esse plano de financiamento direto com a construtora durante prazo de obra, então é bem flexível a negociação desses espaços comerciais. Normalmente a gente destina principalmente uma delas para um café, para um espaço gourmet, para justamente atender nossos empreendimentos em torno de 230 unidades, tendo já essa facilidade de ter um café, um espaço de alimentação, ali no empreendimento mesmo, já é mais um dos diferenciais que a gente também já pensa no cliente. Isso é um ponto super positivo. Facilita para quem mora ali, né? E para quem está investindo também, né? Para quem vai começar o seu negócio, pensa que vai adquirir uma sala comercial como essa. Exatamente. Tem um público ali por trás já, 230 famílias pelo menos aí para consumir. Que vão estar consumindo. Bem legal. Pensado até nesses detalhes, né? E se torna um possível cliente da construtora, comprador final de um imóvel, né? Porque você tá ali, né? Fácil. Exatamente, O cara pode pensar, né? E o cara pode pensar e no futuro morar, né? Meio que morar em casa, morar no trabalho e trabalhar em casa. Sim, exato. Tem a sala comercial na frente do empreendimento. A gente sabe que a City é uma construtora portuguesa, né? Ela é europeia, de fora. E quando vocês chegaram aqui, Camila, vocês tiveram que adaptar algum tipo de construção, algum método de planta? Como é que vocês percebem essa diferença daqui para fora do país? Portugal é um outro público, né? Lá é mais alto padrão, o segmento deles. E quando a City veio para o Brasil, ela era parceira de outras construtoras. Então, ela ainda não tinha a identidade própria City. E a partir do salto, sim, né? A gente teve que se adaptar, inclusive a diferença entre a grande Florianópolis e Blumenau. Também existe essa diferença cultural. Então, sim, cada espaço, cada local exige a sua adaptação. Tanto hoje aqui, nossas obras elas são com alvenaria convencional, né? Então, o cliente que depois da entrega deseja modificar o seu apartamento, está quebrando uma parede, não tem problema, ele não é em bloco estrutural. Então, sim, tem essa personalização de localização, de localidade onde a City está. Que bom. Então quer dizer que se o cliente comprar um apartamento do lado do outro, ele pode transformar em um só? Pode. Já teve proposta para isso. Já teve proposta de um cliente que quer comprar 2 para transformar num só. Pode sim. Legal, né? Possibilidade bacana. A gente fala meio que na brincadeira e rindo assim, mas eu já... porque são coisas com 6 unidades e comprar em 2 compradores, comprar 3 unidades para cá, 3 para lá e abrir 2 apartamentos. Né? Imagina. Porque, em tese, o custo de metragem quadrada é bem menor, né? Comprar um apartamento com uma metragem boa, só que um pouquinho mais barato. Por exemplo, pegar um City de 60 metros quadrados, comprar 2, a gente fala de 120. Comprar um só de 120, o valor, a gente sabe que muda bastante, né? E comprando durante a fase de construção. O financiamento em si facilita, né? Aí a construtora parcela, então... Sim, a gente até tem um kit que a gente chama, né? Um kit de personalização do imóvel durante a obra. Então, hoje nós entregamos os 2 dormitórios já, com toda a espera, toda a preparação para o ar-condicionado split. Porém, se o cliente quer um ponto extra na sala, se o cliente quer alterar o piso, hoje nós entregamos uma cerâmica 60 por 60, então se o cliente quer um porcelanato durante a obra, ele tem essa possibilidade. Temos na planta de suíte, por exemplo, a gente entrega com parede, conforme o memorial descritivo, mas ele tem a opção de fazer uma porta que dá acesso ao dormitório. Se tem uma criança, por exemplo, já para o banheiro, então se torna uma demi-suíte. Temos na planta do Fortaleza, por exemplo, espaço para fazer na suíte, no banheiro da suíte, lavatório duplo, né? Então o casal tem esse espaço que é 2 pias no banheiro da suíte, tem durante a obra como fazer esses 2 pontos. Então nós temos esse kit de personalização que é enviado durante o momento da obra para cada cliente, para ele escolher o que ele quer. Todas as nossas plantas têm sacadas com churrasqueira, né?
Mais um diferencial também que a gente escuta todo dia, parece tão bobo, para a gente já é tão comum, mas não é. Todas as nossas plantas, independente de ser suíte ou não, eles têm um acesso da área de serviço já para a sacada também. Então não precisa estar transitando, às vezes, pela sala, por dentro do apartamento, já tem a cozinha, a área de serviço já sai para a sacada, né? Então todo esse conforto é pensado para o nosso cliente. Esse kit de personalização, ainda que o cliente não tenha essa informação no ato da compra, nós suponhamos, durante a execução da obra, ele vai receber um contato da comunicado. É feito comunicado. Na verdade, a Siri se comunica com o cliente a cada 2 meses, né? A cada 2 meses, a Siri emite um comunicado oficial para o cliente, falando do estágio da obra, com fotos, com toda a medição de obra, porcentagem, tudo que foi executado nesse bimestre. Então, o cliente recebe bimestralmente essa comunicação da Siri. Eu vejo isso com bons olhos, porque às vezes o cliente compra, e normalmente no início, né, das obras, e pode acontecer durante a fase de obra ali, às vezes a esposa engravidou, ou às vezes, comprei meu imóvel, agora começa a olhar tendências, decoração, arquitetura, e durante esse período ali passa a ter ideias, né? Sim. E às vezes a pessoa nem sabe que é possível modificar, que é possível personalizar. E aí recebe um contato de repente da construtora dizendo, agora é hora, se quiser tu podes modificar, podes adequar, fazer do teu formato. Sim. Bem bacana. Fica fácil porque a hora que o imóvel ele recebe a chave, tá pronto do jeito que ele quer, né? Exatamente. Não tem aquela briga de quebrar a parede, fazer meu Deus. Que bacana, é um diferencial Super importante de mencionar. Camila, dos empreendimentos que estão à venda hoje, né? Dos 3 empreendimentos da Siri, como é que está o prazo de entrega das obras? Certo. O Siri Salto é o que nós temos já com previsão da primeira fase para entrega esse ano ainda, né? Temos umas 6 unidades, 5 ou 6 unidades para a primeira fase ainda à venda, que entrega agora em novembro, previsão de conclusão de obra. A segunda fase em agosto do ano que vem, agosto de 2024. Então, quem ainda quer adquirir um imóvel na planta, com excelente infraestrutura, pista de caminhada, quadra poliesportiva, academia, piscina adulto-infantil, ainda tem algumas unidades no Salto, com entrega próxima. O Siri Fortaleza nós lançamos em agosto do ano passado, então temos 36 meses sempre a contar do lançamento para um prazo de entrega, então agosto de 2025, e o Siri Nordem, dezembro de 2025. É importante deixar muito ressaltado que a Siri ela entrega todas as obras no prazo, nós não temos nenhuma obra entregue com atraso. Inclusive a Amazonas Park, que eu mencionei antes, mesmo com uma pandemia que estaria sendo resguardado algum prazo, mas não algum prazo de atraso, mas não houve. Então, o Quinta das Flores, que é um empreendimento da qual a Siri foi entregue em uma fase com 4 meses de antecedência. Amazonas Park no prazo. Todos os empreendimentos têm o seu prazo cumprido de entrega, né? Então, esse é o prazo que a gente tem de obra. Sempre 30 meses é o nosso compromisso com a Caixa de obra. Bacana. E em todos os 3 empreendimentos ainda tem unidade disponível, né? Para quem está assistindo e se interessou pelos produtos da Siri, procura por nós lá na Unic. A gente acompanha você. Tem um vasto material de apresentação dos empreendimentos. Tem o apartamento decorado, como a Camila já mencionou. A gente acompanha do começo do teu primeiro contato até a compra do teu imóvel, tá? E tem opção nos 3 empreendimentos. Nos 3 produtos. E para quem quer comprar um imóvel, né? Com facilidade, com entrada parcelada aí, quer esperar pouco, o Salto tá aí, né? O do Salto. Entrega agora, esse ano, em novembro. Quase sendo entregue, ainda tem... Mas ainda tem o mesmo parcelamento de quando lançou, né? A mesma condição de parcelamento. Ainda parcelamos a entrada, ainda parcelamos a escrituração. Então para quem quer comprar um imóvel, mas tem uma pressa um pouquinho maior e quer comprar um imóvel super bom com facilidade, é uma baita de uma opção. Exato. Só que corre que tá acabando, né? Tá acabando. Tem mais muita coisa. Legal, Camila. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Foi muito bom esse bate-papo. Foi reto e objetivo, né? A gente esclareceu e colocou muito assunto, muito tema na mesa aqui que é importante, é relevante. Tanto para nós que trabalhamos nesse mercado aí diariamente, como para quem está assistindo e tem interesse em conhecer um pouco mais. Eu acho que foi exitoso. Foi super bom. Para quem quer comprar um imóvel, procure a Unic. A gente trabalha com a Siri, então a gente tem todas as unidades deles à venda, né? Então quem quer comprar um imóvel seguro, com facilidade, com prazo para pagamento, procura a gente que a gente vai achar uma opção super boa para ti, tá? Pode ficar tranquilo. E mais uma vez, Camila, obrigado por ter vindo representar uma das consultoras que a gente mais gosta de trabalhar.
É verdade. Sabe que é verdade? Sei que é verdade. Isso, são show. Isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Fica de olho nas novidades aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Aqui embaixo na descrição vai ter todos os contatos e precisando é só chamar a gente aqui. Um abraço.